Irmãos, bom dia. Considerando esse cântico que cantamos agora e tentando entender de maneira mais correta o significado de quando nós abrimos a nossa boca para cantar e declarar que não há Deus como Jeová, que não há Deus como o Senhor, não há Deus no céu, não há Deus na terra, não há Deus, não há nenhum outro que se compara a Ele, né? Ele é incomparável na sua formosura, Ele é incomparável no seu poder, na sua majestade, mas o que isso pode significar para nós? Ou será que quando abrimos a nossa boca para cantar e fazer essas declarações e referir essas palavras ao nosso Senhor, será que da nossa parte há tido realidade nessas declarações? E faço esse questionamento a nós, irmãos, porque se há essa realidade em nós, se nós temos entendido que o nosso Deus ele é soberano e que Ele está acima de todas as coisas e que realmente não há nada nem ninguém que se compare a Ele, então com certeza nossas expectativas elas estão alinhadas, né? Elas estão direcionadas para o sentido correto. Mas o contrário também é verdadeiro, porque se da nossa parte nós cantamos isso mais como um rito religioso, por estarmos aqui com os irmãos, ou sem ter uma compreensão mais clara sobre essa verdade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as nossas atitudes, aquilo que nos move, com o que nós gastamos tempo, força, energia, isso vai também ser refletido de uma outra maneira. Quando colocamos nossas expectativas em lugares ou em pessoas. E dentro disso, eu por algum tempo tenho meditado em uma declaração que o Senhor faz, que o Senhor Jesus faz e é citada nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, de cabeça agora aqui eu não lembro se também o Senhor cita, mas em Mateus, por exemplo, logo ali após, né, no registro do evangelista Mateus, logo após Mateus registrar aquela declaração em que Pedro recebe a revelação do Pai e declara que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo de Deus. Então, ali no versículo 21, no capítulo 16 de Mateus, é registrado que, então, por Mateus, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aqui são alguns pontos, né, ou alguns acontecimentos que aconteceriam com Jesus, e aqui o Senhor Jesus ele começa a abrir, né, essa profecia ali para os seus discípulos, ele começa a mostrar aos seus discípulos aquilo que estava referido a ele, quando ele fala que em Jerusalém, então ele teria que ir a Jerusalém, ali em Jerusalém ele sofreria muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ele seria morto e ressuscitado no terceiro dia. Nós conhecemos, né, também esse texto, ele é muito conhecido, muito citado aqui, quando os discípulos eles escutam essa declaração do Senhor Jesus, Pedro, no seu instinto, na sua personalidade, né, dentro daquele temperamento que ele tem, ele também de maneira imediata, ele repreende a Jesus, falando a Jesus que de maneira alguma aquilo aconteceria com ele, com Jesus. E sabemos também que na continuação, o próprio Senhor Jesus repreende a Pedro, falando que Pedro ele cogitava das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E esse texto, ou essa declaração do Senhor Jesus, ela vai ser repetida
logo no capítulo seguinte, no versículo 22, então o Senhor Jesus ele repete essa declaração, então Mateus 17, 22, e ao escutarem novamente essa declaração, e aqui parece que há uma progressão, porque inicialmente o Senhor Jesus ele fala que era necessário ele ir a Jerusalém, então alguma coisa, um futuro talvez, né, dentro da narrativa um pouco mais distante. Já que no capítulo 17, ele já fala, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Alguma coisa que já está ali próxima, né, para acontecer. E o Senhor novamente fala que os homens o matariam e que ele ressuscitaria no terceiro dia. E mais uma vez, sem compreender aquelas palavras do Senhor Jesus, Mateus ele registra que os discípulos eles se entristecem grandemente. Então eles de uma maneira excessiva, eles ficam aflitos com aquela declaração do Senhor Jesus. Por uma terceira vez isso vai acontecer. Dessa vez eu quero ler com os irmãos lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E aqui, mais uma vez, dentro da narrativa, parece que a história ela vai progredir um pouco mais. Quando o Senhor Jesus, a partir do versículo 31, é registrado que ele então fala aos seus discípulos, eis que subimos para Jerusalém. Então algo que já estava ali às portas. E mais uma vez ele vai relembrar aos discípulos aquilo que ele já havia declarado, quando ele fala que vai cumprir-se ali tudo quando está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aqui também a gente vê um registro com respeito à reação dos discípulos, quando nesse registro é dito que os discípulos eles não conseguiram compreender nada acerca daquelas coisas que o Senhor Jesus havia dito, e o sentido daquelas palavras era-lhes encoberto, de sorte que eles não percebiam o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. E pegando essa declaração, né, eu quero ainda ler mais alguns textos com os irmãos, mas é importante, irmãos, nós também num momento como esse, onde nós fazemos referência à morte do nosso Senhor Jesus, onde somos, como cantamos, né, estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor Jesus, quando Ele nos ordena à sua igreja terem um momento como esse e fazerem memória da sua morte, fazerem memória desse novo pacto, dessa nova aliança que foi feita conosco, com o seu povo, do sangue que ele derramou em nosso favor. Mas pode ser que participemos desse momento, pode ser que vejamos esses elementos sem uma compreensão clara, sem entender aquilo que o Senhor Jesus ele nos disse através da sua obra, através do seu sacrifício, e aquilo que ele deseja nos dizer quando domingo após domingo nós aqui na Rua Presidente nós nos reunimos diante desses elementos. Pode ser, irmãos, que estejamos aqui sem nenhuma compreensão, sem que as músicas que cantamos, os textos que lemos, as orações que fazemos, pode ser que nada disso faça sentido de uma maneira real para nós. E muitas vezes, ou eu diria que isso não vai fazer sentido, aquilo que fazemos domingo após domingo não vai fazer sentido se as nossas expectativas e os nossos olhos estiverem na direção errada. Lucas ele vai narrando, então ele progride na história e o Senhor Jesus, enfim, ele é morto. Ali no final do capítulo 23 de Lucas é registrado sobre o sepultamento do Senhor Jesus, quando José de Arimateia ele então coloca Jesus, né, pega o corpo de Jesus e o coloca naquele túmulo. E a partir do capítulo 24, né, no primeiro versículo, aquelas mulheres que serviam a Jesus, elas já tinham preparado ali bálsamos e aromas para o corpo ali do Senhor Jesus, para o seu sepultamento. E elas retornam ao túmulo depois do sábado, no primeiro dia da semana, como é registrado. E quando elas vão ao túmulo, elas encontram o túmulo vazio. Aqueles dois varões, aqueles dois anjos aparecem a elas
perguntando por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos. E é interessante porque esses anjos, ali no versículo 6 do capítulo 24, quando eles falam que Jesus, ele não está aqui, mas ressuscitou, então esses anjos, eles vão fazer, ou lembrar a citação que o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e elas, diante daquela situação, maravilhadas, elas vão aos demais discípulos e elas, então, contam aquilo que elas viram, aquilo que sucedeu. E, de novo, no versículo 11, os discípulos ainda com seus olhos espirituais encobertos, ainda sem que as palavras do Senhor Jesus, essas palavras do Senhor Jesus fizessem sentido para eles, no versículo 11 desse capítulo é dito que tais palavras dessas mulheres lhes pareciam um delírio e eles não acreditaram nelas. E nós temos então, finalmente aqui, também um texto que muito tem sido lembrado nesse momento, aqui no nosso meio, quando dois discípulos eles estão ali caminhando para Emaús, uma cidade ali mais ou menos 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e eles iam conversando a respeito de tudo que sucedeu naqueles dias, quando o Senhor Jesus, ele se aproxima desses dois. É registrado que esses dois, eles não reconheceram a Jesus, e alguns sentimentos com relação a esses discípulos é importante nós ressaltarmos. Quando, por exemplo, então, no versículo 16, falando que os olhos daqueles discípulos estavam como que impedidos de reconhecer ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pergunta aos discípulos, aqueles discípulos: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Irmãos, os discípulos, eles pararam entristecidos. Quando os nossos olhos estão voltados para outra coisa, senão a própria pessoa do Senhor Jesus, quando a nossa mente ela não consegue compreender as palavras do Senhor Jesus, quando nós não conseguimos reconhecer a pessoa do Senhor Jesus, estaremos entristecidos com as situações. E aí parece que dentro desse sentimento completamente humano, desse sentimento ou desses olhos espirituais completamente tapados, Cleopas ele responde a Jesus, até parece que de uma maneira impaciente ou com certeza muito perplexo, quando ele fala: será que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O Senhor Jesus, então, como que provocando, pergunta aos discípulos quais ocorrências. E olha que interessante, irmãos, porque quando o Cleopas, ele vai responder e ele fala: aconteceu a Jesus, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Irmãos, eles, de certa maneira, reconheceram que Jesus era varão profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras. E, de certa maneira, podemos olhar para o nosso Senhor Jesus e ter esse vislumbre. Mas, de novo, se a nossa expectativa não está nele, irmãos, o que vai acontecer? Nos frustraremos ou pensaremos que o Senhor Jesus ele vai suprir uma expectativa, uma necessidade que não é o mais importante, não é o essencial. E aí eles ainda complementam: nós esperávamos que fosse ele, que fosse esse varão profeta, esse homem poderoso em obras, poderoso em palavras. Nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E, continuando a conversa, Jesus ali no capítulo 25, no versículo 25, aqui do capítulo 24, e, irmãos, atentemos porque nós podemos ser esses discípulos.
Pode ser que a nós o Senhor esteja nos dizendo isso hoje, quando aqui é registrado Jesus falando aos discípulos: ó, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Irmãos, como está a nossa fé? Em que está a nossa fé? Em que está a nossa expectativa? Em que temos nos apoiado, irmãos? Onde estão os nossos olhos? Em que temos procurado o nosso descanso? Em que temos procurado nos saciar? Será que temos sido nécios e tardos para crer nas profecias? Nécios e tardos, tolos, ignorantes e tardios, lentos para crer em tudo aquilo que já tem sido registrado, que já foi registrado pelo próprio Senhor, pelo Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas? Então, o Senhor, Jesus, ele vai expor os profetas, e também conhecemos essa história, né, o final dessa história, quando então os discípulos eles chegam a Emaús, eles chegam ali na casa dele, o Senhor Jesus faz menção de seguir adiante. Esses discípulos, então, por ser já tarde, falam com o Senhor Jesus: não, já é tarde, entra aqui e vem conosco. E finalmente, quando eles terão aquele momento de refeição, o Senhor toma o lugar que lhe era devido. E como o anfitrião, como o dono da casa, é registrado aqui no versículo 30, que quando eles estavam à mesa, então Jesus, ele toma o pão, ele o abençoa, ele o parte, e ele então entrega o pão àqueles discípulos, e não sabemos se tinham mais pessoas na casa. Então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmão, nos falta reconhecermos o Senhor Jesus aqui como o nosso anfitrião, como aquele que tem nos convidado aqui para participarmos desse momento. Eu não sei, irmãos, não sei qual que é a expectativa de cada um quando vem domingo após domingo e quando participa desse momento. Não sei se os irmãos, se nós temos feito isso simplesmente, né, para termos um dever de consciência, um dever religioso na nossa consciência feita, cumprido, como se o Senhor ele tivesse uma listinha de chamada e ele estivesse olhando para um domingo, 10 horas da manhã. Ah, esse irmão veio, então vou dar presença para ele, esse aqui não veio. Deus não está fazendo isso. O Senhor ele não está olhando para esse momento e vendo a frequência e a participação de cada um. Isso não importa, irmãos. Não importa, porque o irmão, nós podemos participar aqui todos os domingos, mas se os nossos olhos estiverem encobertos, se a nossa mente, se a nossa compreensão não for uma compreensão clara com respeito à obra do Senhor, com respeito à salvação que temos cantado, que temos declarado, irmãos, não importa se estamos vindo aqui todos os domingos, nós não temos que dar satisfação para a sociedade, para a nossa família, nós não temos que dar satisfação para os irmãos, nós não temos que estar aqui para dar satisfação aos irmãos, para que nós mostremos aos irmãos: olha como que eu sou um crente espiritual, olha como eu sou uma pessoa religiosa, uma pessoa boa, eu participo de todas as reuniões, ou eu participo de todo domingo, de todo momento de partir do pão, de estudo da palavra. Não é isso, irmãos, não é isso que o Senhor busca. O Senhor ele deseja que os nossos olhos sejam abertos. O Senhor deseja que a nossa mente ela seja aberta e que ela compreenda as palavras, compreenda a pessoa do próprio Senhor Jesus. E esses discípulos, e é interessante, quando estava relendo essa passagem hoje, é interessante porque aqui diz, né, então se inicialmente os discípulos, por ser tarde, eles pedem ao Senhor Jesus para permanecerem ali na casa dele. Nessa mesma hora, né, ou nesse momento que já era tarde, quando então eles têm os olhos abertos e reconhecem a pessoa do Senhor Jesus, também maravilhados e perplexos, é dito que eles imediatamente, na mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Irmãos, que os nossos olhos abertos e os nossos olhos postos no Senhor Jesus nos mova
e nos encha de alegria, e nos encha e que fiquemos maravilhados, extasiados. E Jesus, ele então vai aparecer depois aos demais discípulos, que também, quando aparece, né, na continuação do texto, eles acham que é um fantasma. E, de novo, uma declaração que pode ser aplicada a nós muitas vezes, quando no versículo 38, tantas vezes quando nós não entendemos as coisas, não entendemos as situações no nosso dia a dia, ficamos assustados, os fantasmas aparecem para nós. E no versículo 38, o Senhor Jesus fala aos discípulos: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Irmãos, se temos participado desse momento, se temos sido convidados pelo próprio Senhor Jesus a participarmos desse momento e a lembrarmos de como Ele nos amou, de como Ele foi obediente ao Pai, de como Ele não se importou em vir a essa terra não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nós não compreendemos isso, dúvidas subirão aos nossos corações. Estaremos perturbados diante das situações e das circunstâncias em que nós estamos inseridos, diante das situações que aparecem diante de nós. Que o Senhor nos livre, irmãos, de, mais uma vez, termos as nossas expectativas em coisas erradas. E realmente, só para finalizar, que aí seria a continuação aqui, né, do texto de Lucas, e sabemos que Atos, ele é um segundo livro em que Lucas ele escreve, e é realmente a continuação quando o Senhor Jesus ele vai ser assunto aos céus, e mesmo o Senhor Jesus tendo aparecido, mostrado, e aqui em Atos fala que o Senhor Jesus, ele, com provas incontestáveis, ele permaneceu com os discípulos ali durante 40 dias, mas mesmo com essas provas incontestáveis, nós ainda vemos aqui registrado como que as expectativas dos discípulos não estavam alinhadas com as promessas, com as profecias e com a expectativa do próprio Senhor Jesus. Quando no versículo 6, os discípulos, né, o Senhor então sendo assunto ao céu, os discípulos perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O Senhor Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Desculpem a redundância, irmãos, mas, de novo, se a nossa expectativa, se os nossos olhos estiverem na esfera terrena, jovem, se sua expectativa é fazer um bom curso, ter uma boa carreira, menina, se a sua expectativa é casar-se, encontrar um bom esposo, ou menino, se a sua expectativa é ganhar dinheiro, ter um bom carro, uma boa casa, nós, adultos, se a nossa expectativa é ajuntarmos o dinheiro para termos uma boa aposentadoria, ou se a nossa expectativa ela é termos saúde, e isso nos basta. Irmãos, e quando eu coloco como expectativa, é algo em que nos apoiamos, porque podemos fazer planos, sabendo que o Senhor, Ele tem o poder, a autoridade, a soberania, e Ele vai conduzir as coisas conforme a vontade dEle. Mas se nós nos apoiamos nessas coisas terrenas, nessas coisas que são abaladas e serão abaladas, nós nos frustraremos. Nós falaremos como aqueles discípulos ali que estavam caminho a Emaús. Homem poderoso em palavras e em obras, mas não era ele. Não foi ele, não foi o Senhor, não foi Deus, não é Ele que vai fazer aquilo que eu quero. E tomara que não. E tomara que o Senhor não cumpra os desejos do nosso coração. Porque o nosso coração é mau, o nosso coração é perverso, irmãos. Por isso, irmãos, que participemos desse momento, reconhecendo que o próprio Senhor Jesus, Ele está partindo o pão. O próprio Senhor Jesus está convidando aos seus, à sua igreja, aos santos,
a fazer em memória dele, fazer em memória da pessoa dele, fazer em memória do sacrifício que ele fez, com essa promessa de que ele vai retornar. Aqui o Senhor, em Atos, ele é assunto aos céus, os discípulos, eles ficam olhando ali para as alturas, então aparece aquele anjo falando, por que vocês olham para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele virá. E talvez quando os discípulos eles olharam, ali é mais uma interpretação minha, quando eles olhavam ali, eles olhavam talvez frustrados, talvez com uma expectativa também frustrada, e se foi. O Senhor se foi, mas aquele anjo, ele dá essa palavra de consolo, que precisa ser uma palavra de consolo a nós. O mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele virá. O mesmo Jesus que subiu às nuvens, ele virá. Ele dará descanso, refrigério, consolo a toda a sua igreja, a todos aqueles que são seus, a todos aqueles em que ele comprou. E é por isso que a ordenança que nós temos para partirmos o pão, para bebermos do vinho, nos lembrando do seu sangue derramado, e comermos do pão, nos lembrando do seu corpo que foi repartido a todos nós, essa ordenança, ela nos é dada até que ele venha. Até que ele venha, irmãos. Então, o Senhor nos livre de olharmos para as nossas dificuldades, de gastarmos força e energia com coisas que não têm um futuro, coisas que não vão perdurar. O Senhor nos livre, irmãos, de termos os nossos olhos em outras coisas, mas que o Senhor Jesus, ao nos dar o pão nessa manhã, ao nos propiciar participar dessa ceia, que os nossos olhos sejam abertos, que compreendamos, que entendamos que Ele sim é soberano, que não há ninguém como Ele, e que Ele tem nos prometido um descanso que não tem relação com as coisas dessa terra. Ele tem nos prometido um descanso eterno, onde eternamente estaremos diante da sua presença, declarando que Ele é santo, 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 servindo a Ele eternamente aos seus pés, aos pés do Senhor Jesus, para receber mais vida dEle. E Ele tem nos dado da vida dEle, enquanto estivermos aqui nessa terra. Ele tem nos dado e tem derramado da graça dEle sobre nós. Dependamos dessa graça, sejamos abertos e vazios para recebermos dessa graça, e que o Senhor, Ele nos dê uma verdadeira compreensão e abra os nossos olhos para enxergarmos a Ele. Quero convidar os irmãos para cantarmos Vinho e Pão, nessa verdade em que Ele é o anfitrião e que nos é prometido partirmos o pão, participarmos desse momento com Ele na eternidade. Que o Senhor nos ajude, um momento que pertence a Ele, um momento em que Ele convida somente aos que lhe pertencem, somente àqueles que já creram e já declararam que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que só nele há esse poder. Então todos esses que tiveram seus olhos abertos para essa verdade são convidados a participar desse momento. Senhor, mais uma vez pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. Pedimos que o Senhor endireite, Senhor, o nosso foco. Senhor, que nossos olhos estejam somente em Ti. Obrigado porque o Senhor foi elevado às alturas. Obrigado porque o Senhor foi exaltado. Obrigado porque o Senhor está assentado à destra do Pai. Temos essa certeza de que o Senhor tem governado esse universo. Temos a certeza de que o Senhor há de reger todo este universo, Senhor, com seu cetro de ferro. Senhor, bendizemos a Ti, agradecidos, porque mais uma vez nos é dado a oportunidade para declararmos as Tuas verdades, para louvarmos ao nome do Senhor, para adorarmos ao Senhor. Glória a Ti, glória ao Pai. Obrigado pela obra que foi completa. Obrigado pelo Espírito que nos foi enviado. O Senhor não nos deixou órfãos. Temos o Espírito que habita em nós e que nos permite servir ao Senhor. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor, e nós oramos a Ti. Amém.